Olá pessoal, eu sou o engenheiro Lídio Volpato, sou especialista em estruturas de aço. Eu fiquei pensando qual é o tema que eu poderia abordar nesta volta dos tutoriais, que já faz algum tempo que eu não produzo nada de conteúdo para colocar nas minhas redes sociais. E fiquei folheando meu livro, fiquei folheando o conteúdo da minha apostila do curso de calculistas e cheguei à conclusão que seria interessante abordar mais uma vez os procedimentos para se definir uma treliça de cobertura. Tenho visto muitas postagens de fotos e vídeos de concepções estruturais feitas por colegas, por engenheiros, por serralheiros, onde não é respeitado nenhum conceito básico de estrutura. Bem, para começar então o nosso tema sobre concepção estrutural para treliças de cobertura. Primeira coisa, o que se deve fazer para a definição de uma treliça de cobertura? Devemos ter em mãos catálogo do fornecedor de telhas e devemos ter em mãos também o projeto arquitetônico ou croquis da obra. Bem, então vamos lá. A gente tendo o projeto arquitetônico, nós podemos definir quais são as distâncias entre chumbadores que vão fixar nossa estrutura. Com o catálogo de telhas, nós temos as definições da inclinação mínima da cobertura e o espaçamento máximo de terçamento. Então vamos lá. Primeiro, suponhamos que com o projeto de arquitetura nós tenhamos definidos o vão da nossa treliça, que eu vou representar simplesmente a metade dela, ok? Então aqui eu tenho o eixo de simetria, representado por essas bandeirinhas. E agora então, como eu tenho a distância entre os chumbadores pré-definido, eu vou definir em função do catálogo do fornecimento das telhas qual é a inclinação mínima desta cobertura. Primeiro, eu vou considerar aqui para essa treliça uma tesoura com banzo inferior plano. Então eu vou traçar a linha inferior do banzo inferior. Bem, a boa conduta, boa prática diz que a gente sempre deve considerar uma medida inicial, uma altura mínima, para dar a inclinação no banzo superior. Então eu vou considerar que vai sair desse ponto, um hipotético. Então nesse ponto aqui vou traçar a linha superior do banzo superior. Olha só, quem é que define esta inclinação? Esta inclinação é definida pelo fornecedor da telha. Tá? Então aqui temos alguma coisa de tantos por cento que o fornecedor da telha define. Feito isto, nós vamos pegar o catálogo do fornecedor de telhas e vamos ver qual é o espaçamento máximo em função da carga admissível para aquela telha, qual é o espaçamento máximo que esse fornecedor sugere. Vamos supor que para essa nossa situação, tá, nós tenhamos aqui meia tesoura. Vamos botar alguma medida hipotética. Supor que tenhamos aqui 10 metros, ok? Bem, esse fornecedor diz que essa telha aqui admite no máximo
2 metros, vamos supor. Então, fazendo uma conta rápida, nós vamos botar uma distância lá em cima para a cumieira e vamos colocar a primeira terça então exatamente nesse ponto de trabalho. Vamos dividir então em 5 partes essa distância entre a terça da cumieira e a última terça. Bem, nessas posições então eu vou definir a posição das terças e já vou definir aqui qual é a posição da telha. Então aqui eu tenho a telha e aqui eu tenho a cumieira, ok? Essa estrutura ela é simétrica, então vamos colocar uma outra terça. A telha e a cumieira, ok? Então aqui está nossa telha. Bem, nessas posições, notem que estou trabalhando com um desenho fora de escala. Vamos definir as terças nessas posições. Ok, aqui estão as terças locadas. Depois de locadas as terças, só depois de locadas as terças, é que nós vamos definir qual é o treliçado que vai compor essa tesoura. Obrigatoriamente, embaixo de cada ponto de terça, nós temos que ter um nó. Diferente do que faz muito pessoal por aí, que primeiro fazem o treliçado e depois locam terça de qualquer maneira sobre o banco superior. Então nesse caso eu vou baixar montantes a cada posição de terças. Depois disso então que eu vou trabalhar com as diagonais, que tem que manter sempre encontrando o eixo baricentro dessa barra exatamente nos pontos de trabalhos. No encontro das barras de banzo com os montantes. Então vamos lá. Ok? Então o primeiro passo que é, vamos colocar aqui, ó. Passos. Ok? Primeiro passo. Definir distância entre chumbadores. Segundo passo. Definir posição e inclinação do banzo superior. Terceiro passo, colocar as terças. Quarto passo, definir treliçados. Então, basicamente, esses são os procedimentos. Então, olha só, essa inclinação
é definido, vamos chamar assim, ó, A e B, ok? Então, esta primeira medida, tá, nós vamos definir com o projeto arquitetônico. Então, para isso, é o ponto B. Esta medida inicial, quem define é o calculista. A distância entre terças quem define é o fornecedor da telha. E, obviamente, a altura total é uma consequência da inclinação e com a altura mínima. Então, aqui nós temos a telha, banzo inferior, banzo superior da treliça, diagonal, montante, aqui nós vamos ter a chapa base e o chumbador. Topo do pilar, chumbador aqui, esses pontos então que estamos chamando nessa posição é o ponto de trabalho, que vamos abreviar de PT. Então esses são os componentes básicos da treliça. Obviamente aqui ainda temos a terça de cobertura, que é este perfil. Temos a cumieira, e este nó, vamos tentar representar aqui uma situação hipotética. Eu tenho a barra do banzo, esse ponto de trabalho, pessoal, tá? Ele deve ser no eixo baricêntrico
do banzo, mas se aceita que seja na face externa. Temos o montante e as diagonais. Vamos orientar essas barras de banzo, mostrando a posição da alma desse perfis. E para a gente dar essa condição de todas as barras se encontrarem no mesmo ponto de trabalho, e para a gente possibilitar a soldabilidade, nós precisamos ter uma chapa de nó ou chapa goussé. Então, esta peça chapa de nó, ou muitos também o conhecem por goussete. Tá ok? Então essas são algumas dicas sobre treliças de cobertura. Conseguiram pegar a sequência? Então, pessoal, se vocês gostaram desse tutorial, sigam-me nesse canal, dê o like, que isso ajuda muito o YouTube reconhecer que esses conteúdos são relevantes, e indique para os seus colegas, ok? Fica um abraço. Lembrando, isso é apenas uma dica.